Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, glória, louvor, domínio e adoração pelos séculos dos séculos. Amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. Diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, a recomendação do apóstolo João é que devemos andar na luz e confessar a Deus os nossos pecados. Então, você precisa abrir o seu coração e confessar a Deus os seus pecados em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Eu quero te convidar a baixar a fronte. Nós vamos orar confessando a Deus os nossos pecados, na certeza que Deus é aquele que nos perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o mal e de toda a injustiça. Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus. E é o Senhor que nos incentiva a andarmos na luz. É o Senhor que nos ajuda a mantermos comunhão um com os outros. E nós te louvamos porque o teu sangue, ó Deus, está sobre as nossas vidas. Diante da tua magnífica presença, nós confessamos ao Senhor os nossos pecados. Pecamos por palavras, atos, ações e omissões e magoamos a tua santidade. Mas queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha ser conosco, agindo com poder e glória e operando grandemente em nossas vidas e em nossos corações. Precisamos tanto do Senhor, da tua condução, direção, do teu cuidado, da manifestação da tua graça, do teu agir, da tua paz, do teu perdão. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus perdoador, um Deus misericordioso. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor nos perdoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, já oramos confessando a Deus os nossos pecados. Então, na certeza que Deus nos perdoou, Ele é o nosso advogado, Jesus Cristo, em meio ao Pai. Nós precisamos louvar esse Deus com bastante alegria, ao seu grande amor e a sua misericórdia. E todos vocês que estão conosco aqui na sua casa, através da internet, é convidado a louvar ao Senhor. Vamos louvar a Deus com bastante alegria em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amados. A paz do Senhor a todos. Muita alegria estarmos juntos de novo, ministrando com vocês, ministrando juntos, ainda que separados, né? Estamos online, mas o que nós queremos nessa noite é louvar a Deus por aquilo que Ele faz, adorá-lo por aquilo que Ele é, através das nossas canções. E eu queria ministrar com vocês algumas canções que nós ministramos bastante com o pessoal da Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho, com todos vocês. Vamos relembrar algumas canções neste momento que é tão bom para as nossas vidas, né? Vamos lá. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece
sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Por quê? Tu és tremendo. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Cristo é meu. Por isso nós podemos abrir a nossa boca, abrir o nosso coração, nos derramar diante da presença do Senhor, porque temos algo maravilhoso nas nossas vidas. Cristo Jesus morando em cada um de nós. Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Minha vida se transformou desde que ouvi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão, vivi sem motivo, vivi sem razão. Mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Cada coração. Quero amar como Cristo amou, e o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Cada coração. Quero amar como Cristo amou, e o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar.
Que bom nós termos o Senhor Jesus habitando em nossas vidas, na mente, no coração, em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que temos. Entendemos e vemos que é Deus que opera em cada um de nós, mente e coração. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida, meu amado. Que você sempre esteja com o coração aberto para louvar e adorar a esse Deus que é maravilhoso. Deus abençoe. Amém. A semana passada começamos uma série de mensagens que tem por tema Esperança em meio à crise. E nós ministramos o que não fazer em meio à crise. E lemos o livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Hoje eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus ainda no livro de Ruth. Essa série vai ser toda baseada na história do livro de Ruth, uma história linda. E eu chamo a sua atenção, capítulo 1, só o verso 16 e 17. Ruth, verso 16 e 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Disse, porém, Ruth: não me insiste para te deixar e me obrigues a não seguir-te, porque onde que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Que o Senhor em nossos corações possa aplicar a porção da palavra lida em nome de Jesus. Talvez você já ouviu algumas mensagens sobre esses dois versos magníficos, onde demonstram um compromisso extraordinário.
Mas esses dois versos não só falam de um compromisso magnífico de Ruth, e não só fala de uma mudança de uma terra de Moabe para a terra de Belém. Não é uma questão geográfica tão somente. Há uma questão espiritual muito grande envolvida em tudo que Ruth fala a Noemi. E é necessário você compreender isso, porque Ruth decide seguir a sua sogra para a terra de Belém, mas ela não só decide seguir a sua sogra, Ruth decide seguir um novo Senhor. E isso é um aspecto espiritual. Ela decide seguir um novo Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Ela decide abandonar os seus deuses e seguir um novo Senhor. Ela assume um compromisso total. E ela diz que essa aliança da qual ela está sendo feita com Noemi, só vai ser quebrada com a morte. Bom seria se todos os casamentos e todo o compromisso fosse assim, até que a morte os separe. O tema de nossa série é Esperança em Meio à Crise. E essa semana iremos estudar sobre o seguinte tema: não se renda à amargura. Eu gostaria de falar mais uma vez, não se renda à amargura. Talvez você está aqui ouvindo essa mensagem e talvez você está com seu coração amargurado. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, não se renda à amargura. A semana passada, como eu já tinha dito, nós pregamos sobre o seguinte tema: o que não fazer na crise. E o contexto dessa história do livro de Ruth é um contexto triste, porque é o contexto dos juízes, onde há muita apostasia na fé, onde há muito secretismo religioso, há muita adoração a vários deuses. E nós vivemos de um período também assim, um período onde o povo tem adorado um Jesus genérico, onde o povo tem se rendido a outros deuses, onde o mundo jaz no maligno. Mas não era só isso que aquela família estava passando. Eles também passaram por fome, ou seja, uma crise financeira muito grande. Quando você lê o primeiro capítulo, os primeiros versículos, diz: houve fome na terra de Belém. E eles tiveram de se mudar para Moabe, e ali era uma mudança também, não só geográfica, mas uma mudança espiritual, porque Moabe era um lugar idólatra, era um lugar pervertido que não adorava ao Senhor. É necessário entender que aconteceu uma tragédia enorme naquela família, que tentou fugir da fome, fugiu dos projetos de Deus, houve grandes mudanças, elas experimentaram doença na sua casa, houve a morte de Elimeleque, houve a morte dos seus 2 filhos de Noemi também. Noemi buscou a solidão, e ela viveu um tempo de incertezas terríveis, sem saber o que ia acontecer amanhã. E quando nós olhamos para esse contexto do livro de Ruth, de fome, ou seja, de escassez financeira, de mudanças, de doenças, de morte, de solidão e de incertezas, nós olhamos para o nosso período, olhamos para a situação do nosso mundo e vemos que é uma situação muito conhecida, muito próxima do que ela viveu. Eu quero trazer à sua memória, desde o dia 21 de março, foi declarada a quarentena no estado de São Paulo. E as pessoas foram forçadas a se isolar socialmente. E isso causou alguns dramas na mente e no coração de muitas pessoas. Mas, na verdade, não foi só as pessoas que foram afetadas. Basicamente, todos os setores foram impactados pela quarentena. Nesse contexto, também identificamos, irmãos, que o comportamento do povo mudou de forma terrível. Inicialmente, houve uma grande histeria por compra.
Eu mesmo fui ao supermercado no dia 21, porque minha irmã ligou para mim, ela é dona de mercearia, e disse, já está faltando algumas coisas aqui em Sergipe. E eu estava em Praia Grande, e eu fui para o supermercado lá, um atacadista lá, e de fato estava faltando muitas coisas de higiene pessoal, porque havia uma histeria muito grande em compra, com a ideia de vai faltar, e o povo começou a comprar. Também logo após, surgiu uma busca excessiva por informação. As pessoas começaram a assistir jornal mais e mais. A Rede Globo começou a falar do coronavírus em outros horários. E aquilo trazia uma dor no coração. Mas as pessoas também queriam saber o que estava acontecendo. Se era de fato boato, se essa doença existia ou não. Alguns até negavam a sua existência. Depois disso, nós passamos, nesse período tão curto, um consumo exagerado de conteúdos digitais. Houve uma explosão de conteúdos digitais. Era pastores fazendo pregações devocionais, escrevendo artigos, todo mundo na internet, todo mundo produzindo. Nunca se produziu tanto no mundo como nesse período. Então, houve uma explosão digital exagerada. Depois disso, houve um consumo por entretenimento, até porque a busca excessiva por informação levou a medo, a agonia, a pânico. E aí as pessoas necessitavam de entretenimento para aliviar a carga, porque a doença tinha chegado a pessoas queridas e amadas. Agora não era só um sentimento de medo, era um sentimento de luto, de impotência. E então foi aumentando as lives, e as lives elas vieram com o intuito de trazer entretenimento ao povo. O consumo de filmes e séries aumentou de forma exagerada. Também nesse período foi criado o hábito de cozinhar. O povo passou a cozinhar, porque não tinha mais restaurantes abertos, só delivery. E o povo começou na quarentena a experimentar, cozinhar coisas que nunca cozinharam antes. E essa busca por aprender a cozinhar foi um hábito salutar que ocorreu em meio a tudo isso. E depois de tudo ainda temos uma preocupação econômica. E vivemos um momento muito difícil, onde experimentamos os mesmos sentimentos de dificuldades financeiras. Alguns experimentam mudanças porque perdem o emprego ou tendem a ajustar o seu salário com agora o que vive. Muitos experimentaram da doença, ou tiveram pessoas queridas que experimentaram da doença, infelizmente da morte. Alguns experimentaram a solidão e até agora nós vivemos um momento de incertezas, porque não sabemos até quando isso vai durar, quando vai surgir uma nova vacina, quando depois de surgir, com quanto tempo vai ser disponível para todo mundo. E isso traz muita preocupação e faz com que alguns corações adoeçam. E isso traz amargura. E eu gostaria de ministrar ao seu coração. Não se renda à amargura. Meus amados, Noemi experimentou 6 sintomas de amargura em sua vida. E eu quero te convidar a não se render à amargura, para que você não experimente nenhum sintoma de amargura em sua vida, mas para que você viva uma vida feliz e plena, apesar do infortúnio dos quais nós vivemos e passamos. O primeiro sintoma de uma pessoa amargurada, retrato de Noemi, ela se faz de vítima. Irmãos, quando você lê o verso 20, da palavra de Deus, diz assim: porém ela lhe disse, não me chames Noemi, chame Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi, ela se faz de vítima. O nome Noemi significa doçura. E quando ela volta para a sua terra,
Natal, Belém. Ela diz assim: não me chame mais de doçura, me chame de amarga, de Mara, porque o seu coração estava amargurado, o seu coração estava com amargura terrível, e ela se sentia alguém amarga, alguém infeliz, alguém sem alegria, sem sonho, sem perspectiva e sem futuro. Não se renda à amargura, não se faça de vítima, não viva os dissabores da vida constantemente. Entenda que enquanto há vida, há esperança em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Mas é necessário entender também que Noemi, ela não só se faz de vítima, e a amargura tem esse sintoma de vitimismo, mas ela distorce a realidade. Ela distorce a realidade da qual ela está vivendo. Verso 21, parte A, diz assim: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Não me chame mais Noemi. Ela diz que voltou ditosa, mas o Senhor fez ela empobrecer, ou seja, ela demonstra que ela está decepcionada com Deus. Ela diz que saiu boa daquela terra, e Deus fez com que a vida dela fosse amargurada. Isso não é verdade. É claro que tudo está no projeto e no plano de Deus, mas ela não volta sem nada, e é necessário entender que Noemi tem alguns recursos que pode te dar ânimo e alegria. Em primeiro lugar, ela tinha vida. E enquanto há vida, irmãos, há esperança. Então ela tinha vida. Então, enquanto você está vivo, tem esperança de mudanças, de transformações, do melhor de Deus para a sua vida. Ela tinha uma oportunidade magnífica. Ela volta para Belém em um momento onde Deus está abençoando Belém, e ela sabe disso. Então ela tinha uma oportunidade, irmãos, de um recomeço, de recomeçar a nova história, a nova vida. Ela tinha também a sua nora ao seu lado, alguém que disse a ela que aonde ela morresse, ela iria morrer, aonde ela fosse enterrada, ali ela seria enterrada. O Deus dela era o mesmo Deus. E acima de tudo, ela tinha Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E se você tem Deus, você tem tudo. A melhor coisa que podemos ter é Deus. John Wesley declarou: o melhor é Deus estar conosco. O melhor é Deus estar conosco. Deus não apenas está conosco, mas também Ele é por nós. E se Deus é por nós, segundo diz Paulo, quem será contra nós? Então ela tinha a melhor coisa, ela tinha Deus. Então não tinha por que ela dizer que saiu da terra, que ela fugiu de uma fome ditosa e voltou pobre. Ela deveria largar a amargura e acreditar no poder de Deus para restaurar e recomeçar a sua vida. Um outro sintoma da amargura na vida de Noemi, ela foca nas circunstâncias, irmãos. O verso 21, a parte B: visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela olha a circunstância da vida dela. Em 10 anos perdeu o marido e os 2 filhos. Ela olha e vê que ela é viúva, sem nada, a não ser Deus e sua nora. Ela não consegue enxergar o que Deus está fazendo na sua história. Ela não é capaz de ver o que Deus tem por trás de tudo. Como todos nós, quando passamos por momentos de dificuldades, nós não enxergamos o que Deus está fazendo, mas Deus está
tecendo uma história magnífica na vida de Ruth, a história do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Deus é soberano sobre as nossas vidas, o nosso Deus está trabalhando na minha e na sua história. Noemi conhecia o nome de Deus, mas ela não exercitava a sua fé. No verso 21 ela diz: o Todo-Poderoso me fez afligir. Ela sabia que Deus era o El Shaddai, o Deus de poder, o Deus que podia fazer todas as coisas, mas ela não tinha fé que acreditasse que Deus podia fazer na vida dela. E Deus pode, irmãos. Então ela foca nas circunstâncias. Ela não tem fé. Ela, como nós, precisamos olhar em tempos difíceis com esperança, não se rendendo à amargura. Precisamos olhar a providência de Deus na vida de Noemi e a providência de Deus em nossas vidas, porque o nosso Deus é presente e real. Quando você lê o verso 6, você fica maravilhado em ver Deus agindo com a sua santa providência. Então, diz assim: se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Lá em Belém, a bênção de Deus tinha chegado. Ela ouviu dizer, depois da tragédia, que Deus estava abençoando Belém. Ela ouviu em Moabe isso. Que Deus estava dando pão na terra de Belém. Na casa do pão tinha pão e tinha com fartura. Então isso já era um raio de luz da providência de Deus, dizendo: Deus está recomeçando, Deus está trazendo esperança. Mas nem assim ela podia olhar. Ela olhava as circunstâncias, não a providência de Deus. Ela deveria olhar a providência de Deus em permitir que uma nora fiel, como Ruth, tivesse compromisso de amor com ela. E quando nós lemos o verso 16, nós ficamos magnificados com esse compromisso de amor. Aonde tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Um amor imenso. Ela devia entender também que esse tempo deveria ser um tempo que era o tempo da colheita lá no povo de Israel. Era um tempo de manifestar a bênção de Deus e a manifestação da bênção de Deus sobre a vida dela. Mas um quarto aspecto, que a amargura de alguém que se rende à amargura, baseado na vida de Noemi, é ela busca a solidão. Infelizmente, irmãos, quem está amargurado gosta de ficar sozinho, olhando para a parede, olhando para o nada, chorando e sofrendo, só lembrando da circunstância de dor da qual está vivendo, ou dos momentos tristes da qual tem passado. E tem aumentado cada vez mais a tristeza, porque a pessoa, em vez de lutar, de sair daquela situação, ela luta para viver cada vez mais naquela situação. Então, a pessoa com amargura, ela busca a solidão. O verso 11, somente a parte A, diz assim: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irei contigo. Tenho eu no ventre filhos, para que seja por marido? Ela pede para suas noras voltarem, ficarem na terra dela, na terra de Moabe. Elas pedem que as suas noras não vão com ela para Belém. Orfa desiste e volta para sua terra. E ela ainda cita a lei do levirato, uma lei bíblica que diz: olha, eu não tenho filhos e nem estou grávida, para que vocês esperem ele crescer e se casem com ele. Ela está buscando a solidão, ela quer viver sozinho. Ela perdeu toda a sua capacidade de ser testemunha do poder de Deus e da glória de Deus. Ela não vê mais perspectiva para ela e nem para suas noras.
Mas é necessário que você entenda que se você está amargo, buscando a solidão, é necessário que você compreenda que o amor cura a amargura. E o amor de Deus, colocado através de Noemi, há o poder de Deus ali presente naquele compromisso de fé. E traz cura. É necessário que você possa entender que você precisa de pessoas. E talvez pessoas tenham te procurado nesse momento de dor e de amargura. E você tem virado as costas, porque talvez você está tão amarga, tão amargo, que não quer ajuda de ninguém. Ou acha que não vai dar certo nada que alguém possa fazer por você. Gente precisa de gente. Não se renda à amargura. Quem se rende à amargura, retrato de Noemi, em quinto lugar, perde a esperança. E ainda no verso 11, você vê que ela perde totalmente a esperança. Mas ela não só perde a esperança, ela perde a fé. Porque não entende que esse Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Ela não entende que Deus é poderoso para fazer um milagre na sua história. Ela não entende que esse Deus pode trazer um recomeço. Ela não conta com isso. Ela não tem esperança nenhuma. Em tempos de crise, Deus é a nossa esperança. O Senhor Jesus diz assim: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não importa o que você tem vivido, o que você tem passado, não perca a fé. Entenda que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Não se renda à amargura, se renda à soberania, ao senhorio do Senhor. E diz: seja feita a tua vontade em minha vida. Amados, em sexto lugar, não se renda à amargura. Não culpe Deus. E ela culpa Deus. Quando você lê o verso 13, ela diz assim: esperar-o-ei até que viesse a ser grandes, abstei-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas, por causa a minha amargura, o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então ela diz assim às suas noras: sabe o que aconteceu comigo? O Senhor que me fez amarga, o Senhor usou de forma dura com sua mão para comigo. Ela culpa Deus. Ela acha que Deus é seu inimigo. Ela compreende e entende que Deus não a ama mais. Na mente dela, Deus não se importa com ela. Na mente de Noemi, para dúvidas e perguntas como esta: onde Deus estava quando o meu marido morreu? Será que ele não viu que eu ia ficar sozinha? Onde Deus estava quando os meus 2 filhos morreram? Onde Deus estava quando essa tragédia acometeu na minha vida, na minha casa e na minha família? Onde Deus estava? E ela ouve tão somente o silêncio de Deus em meio às suas indagações. Talvez você é alguém amargurada ou amargurado e você acha que Deus é seu inimigo, que Ele não te ama, que Ele não se importa com você. E talvez você diz: onde Deus estava quando uma situação adversa me aconteceu? E talvez você não ouve Deus falar e só o silêncio de Deus. C.S. Lewis diz: eu sei agora, Senhor, porque me deste nenhuma resposta. Tu és a própria resposta. Diante do teu rosto, as perguntas desaparecem. Noemi precisava ver Deus, Noemi precisava enxergar Deus, ver Deus agindo, ver Deus presente, ver Deus real, ver Deus com ela, ver Deus na sua história. Jó fez muitas perguntas a Deus naqueles momentos atribulados, mas quando ele vê Deus, ele diz assim: antes eu te
conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Noemi precisava ver Deus, você precisa ver a ação de Deus em meio à pandemia, a ação de Deus em meio aos dissabores, a ação de Deus em meio à escassez, a ação de Deus em meio à morte, a ação de Deus em meio à solidão, a ação de Deus em meio à incerteza, porque há um Deus que governa e é misericordioso e bom. Deus é por nós, diz Paulo, quem será contra nós? Deus é por nós, Deus é por você. Diante de tantas coisas, esperança em tempos de crise, você não deve se render à angústia. O que você deve fazer? Não olhe a circunstância. Confie sempre no poder de Deus e no cuidado dele. Nos momentos que Deus fica em silêncio, entenda que ele está trabalhando incessantemente, incansavelmente por sua vida. Não desista e nunca perca a esperança. Lembre-se que Deus é que guerreia as suas guerras. É Deus que luta as suas lutas. Lembre-se, Deus nunca se afastou de você. Mas que você possa olhar o brilho em meio à escuridão do que Deus está fazendo. E diante do que Deus está fazendo, acreditar no poder de Deus, na verdade de Deus e no melhor de Deus. E ver Deus face a face. Andar com Ele. O Senhor Jesus, Ele promete que Ele estará conosco. Você pode andar com Ele. Você pode se render a Ele. Você pode aceitá-lo como Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Eu sei que vivemos tempos difíceis, tem acontecido tanta coisa e assustado muita gente, não só a pandemia, a nuvem de gafanhotos, agora o tufão no Brasil, entre outras coisas, terremoto no México. E algumas pessoas ficam espantadas, será que Deus está voltando? Tudo isso deveria causar no nosso coração uma alegria que Deus quer se revelar e se manifestar. E nós precisamos voltar para esse Deus que cuida de nós e nos promete um lugar lá nos céus. Que Deus te abençoe. Não se renda à amargura, mas tenha o seu coração cheio de fé e entendendo que Deus é um Deus da providência. E apesar dos infortúnios da vida, Deus sempre providencia algo para trazer alívio, paz à sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. E nós continuamos a louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Aquele em quem me apoio.
E para encerrar, nós gostaríamos de cantar uma música que fizemos muitas vezes aí na igreja, Confiança. Pelo título, alguém vai lembrar, ou nós todos podemos lembrar de Sei que observas meu coração. Sei que observas meu coração, por vezes aflito está. São circunstâncias tão adversas, mas tu já conheces, Senhor. Por isso entrego tudo em tuas mãos, confio somente em ti. O melhor sim eu sei, preparado está, sim está. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? Sei que cuidas de mim, infinito em amor. Sempre te bendirei, meu Senhor. Sei que observas meu coração, por vezes aflito está. São circunstâncias tão adversas, mas tu já conheces, Senhor. Por isso entrego tudo em tuas mãos, confio somente em ti. O melhor sim eu sei, preparado está, sim está. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? Sei que cuidas de mim, infinito em amor, sempre te bendirei, meu Senhor. Sei que cuidas, sei que cuidas de mim, infinito em amor, sempre te bendirei, meu Senhor. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe e continue a abençoar a sua vida, dando uma semana de muitas bênçãos, ainda que em dificuldades, que nós estejamos sempre na presença do Senhor. Deus abençoe, meu amado. Amém. Amém. Ô Marcos, muito obrigado aí, meu irmão. Desde já quero te agradecer pelo louvor abençoado que você fez. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco.
A minha oração é que Deus abençoe você, sua casa, e em especial sua mãe que está enferma. Que Deus, que sempre cuidou da vida dela, continue a cuidar, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Irmãos, vamos orar? Não se renda à amargura. Mesmo em meios de sabores, Deus está criando uma história linda, onde Cristo deve ser glorificado e apresentado e testemunhado por você. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua bondade. Queremos te bendizer porque tu és o nosso Deus, tu és o Senhor de nossas vidas. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes, ó Deus, pecamos por falar, por agir, por pensar, magoamos a tua santidade, ferimos o Senhor. Age, meu Pai, com poder e graça em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a viver e viver para a glória do teu nome. Toma cada um nas tuas mãos e que a tua boa mão, meu Deus, direção, cuidado, que a tua providência, que o teu agir, que a manifestação da tua graça possa ser sobre as nossas vidas e sobre o teu povo, ó Deus, que está ouvindo essa mensagem. Venha causar esperança, expectativa, fé, em nome de Jesus, na certeza que tu és o Deus que trabalha conosco, por nós, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe em tudo. Tenha uma semana abençoada, guardada pela mão de Deus. Continue orando. Meio-dia, eu quero te pedir em nome de Jesus que você divulgue o nosso canal, se inscreva em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.